Bom dia. Graça e paz. Glória a Deus. Tempo muito bom na presença do Senhor. Queria que você abrisse a tua Bíblia comigo. Você vai demorar para achar. Está em Gênesis 1. Isso é fácil, né? Aí o pregador ajuda, né? Acha lá em Filemon. Dá 11 horas, tem gente que não achou ainda. Então, para te ajudar, Gênesis 1. Gênesis 1, a gente vai estar lendo do 1 ao 31. E diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares a expansão dos céus, para que haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para os tempos determinados e para os dias e anos, e sejam para luminares a expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as águas sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, e a dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que o fruto que dê semente ser-vos-á para mantimento, e todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o dia sexto. Feche seus olhos. Obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos proporcionar estar com o Senhor. Espírito Santo, nós pedimos, venha falar conosco mais uma vez. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser direcionados pela Tua verdade, só ela nos interessa, Senhor. Leva cativa, Pai, todo pensamento contrário, tudo aquilo que não provém de Ti, no nome santo de Jesus, e faça a Tua vontade mais uma vez. Amém e amém. E o tema dessa ministração pela manhã, você viu que esse capítulo 1,
de Gênesis, ele tem várias coisas que vocês devem ter notado. E disse, é justamente isso que eu quero falar com você. Sobre algumas coisas desse Gênesis 1, e esse capítulo 1, ele fala sobre Deus criando as coisas, um Deus que cria as coisas e viu que era tudo bom. E a gente está vivendo desde o domingo passado um tempo de cura divina muito bom, um tempo de coisas surpreendentes. E domingo passado, enquanto os irmãos que estavam aqui da Austrália, e era muito engraçado que a simplicidade da oração dos irmãos, não precisava esquentar muita coisa, não tem muito dizeres. É simplesmente, eu estava com uma menina que era, acho que de uma ilha, agora não me lembro muito bem, e quando eu traduzia aquilo que ela só falava: obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, e toda a enfermidade não te pertence mais. Simples. E ela começava já agradecendo por aquilo que Deus já tinha feito. E era engraçado que, enquanto ela falava inglês, enquanto eu traduzia, eu já percebia que a pessoa não tinha entendido o que ela tinha falado, mas na hora que eu traduzia, a pessoa já tinha recebido o milagre. Começa a perceber o tamanho disso, o poder do Deus que você serve. É isso que eu quero tratar com você nessa manhã, desse Deus que é poderoso, desse Deus que é grande e que faz coisas surpreendentes. Então eu queria dar um passo para trás e conhecer, e tentar entender o quanto você conhece de Deus. Já parou para se perguntar o quanto você conhece de Deus? Eu tenho a impressão que disse Deus, muitas pessoas não têm essa imagem de é um Deus que cria, é um Deus que se relaciona com as pessoas. Existe um Deus criador que fez tudo e quer se relacionar com você. Eu não sei se você já se perguntou, mas por que existe a Bíblia? Por que Deus mostra a história da humanidade? Por que Deus mostra como que começou as coisas do princípio, a origem, quem foi o primeiro povo? Então eu percebo por aí que existe algo muito... É um Deus que fez questão de registrar tudo para se mostrar de geração em geração que é um Deus que se relaciona com as pessoas. É um Deus que criou tudo e fez tudo em perfeito estado. Então ele registra isso na Bíblia para que tempos em tempos a gente não se corrompesse, a gente não colocasse achismo na nossa cabeça, mas nós pudéssemos ter um referencial que não mudasse o caráter de Deus ao longo do tempo. Por isso que a Bíblia foi criada. Então a gente percebe em Gênesis esse Deus criador, que pelo poder da sua palavra tudo foi criado. Pelo poder da sua palavra nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque eu percebo que o nosso sistema de ensino hoje, ele distorce algumas coisas. A gente tem o evolucionismo fundido na nossa origem. O que é isso? Significa que eu cheguei até aqui, a gente está aqui porque a gente evoluiu, porque somos seres evoluídos. Então a gente tem isso, que estamos aqui porque não teve nada que nos trouxe, a gente simplesmente evoluiu e o homem cresceu de patamar. É isso, e a gente vê essa teoria da evolução, tudo isso sendo cada vez mais aumentado dentro do nosso ensino, e faz a gente lembrar e esquecer o referencial que eu e você, nós somos criados através de um Deus criador que quer se relacionar comigo e com você. E a gente deixa passar isso, e a gente percebe que a gente não toca muito disso, de como foi tudo criado. A gente demora para referenciar as crianças que existe um Deus que criou todas as coisas. E quando Deus começou a me dar essa mensagem, eu estava meditando e orando, e falei: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? E eu lembro, e eu estava saindo para correr, aí a Lisa, ela quer ir junto, eu quero ir com você, pai. E se eu não der uma volta no quarteirão com ela não deixa eu correr. Então antes de sair correr, eu dou uma volta no quarteirão com ela e deixo ela e falo: agora eu vou. E aí ela olhou para o céu e falou assim: pai, o que é aquilo? Eu falei: filha, é a lua. E aquelas outras coisas? Eu falei: filha, é as estrelas.
Aí a pergunta que ela fez: e quem colocou lá? Aí o Espírito Santo já não aproveita, né? Porque é engraçado como Deus começa a falar comigo nessas coisas simples. A pergunta foi: quem colocou lá, pai? E eu falei: foi o papai do céu. E ela falou: o papai do céu? Eu falei: foi. E aí no outro dia, passou uma semana depois, aí a gente foi no mesmo, da mesma volta, ela olhou e falou para mim: foi o papai do céu, né, pai? Colocou lá. Eu falei: foi. Então percebe que às vezes a gente está embutido e a gente não se toca de referenciar que Deus, Ele fez todas as coisas com coisas pequenas, com coisas simples. E a gente acha que a gente conhece Deus. Eu te pergunto: como você conhece Deus? O quanto você acha que Ele é poderoso? Ou você acha que Deus, Ele é só um Deus que pode fazer coisas pequenas? E aí a gente limita aquilo que Deus pode fazer. Sabe por quê? Existem palavras que estão se tornando comum no nosso cotidiano. Palavras que estão se tornando comum, que perderam seu significado literalmente. Vou te dar um exemplo. A gente fala que Deus é poderoso, mas a palavra poderoso, ela caiu já em descrédito. Sabe por quê? Porque a gente acha que pessoas que têm muito dinheiro são poderosas também. A gente coloca no mesmo nível. Pessoas que estão em grandes corporações, pessoas que estão em lugar de decisão, pessoas que podem decidir alguma coisa, a gente acha que essas pessoas são poderosas também. E a gente coloca elas no mesmo nível. A gente não consegue mais separar isso. Então todo mundo que pode fazer alguma coisa, que decide algo importante sobre alguém, a gente tem a mentalidade que essa pessoa é poderosa. E a gente coloca ela no mesmo patamar de Deus. Deus é poderoso também. Consegue entender o que eu quero tratar com você? Existe uma grande diferença, e eu e você, a gente nunca vai estar no mesmo nível de Deus. Nunca vai estar. Não importa o quanto dinheiro você tenha, o quanto de decisão você pode tomar, nós nunca podemos comparar com a grandeza de Deus e com o poder dele. Ele é um Deus criador. Ele é um Deus que faz coisas existirem aonde não existe. Consegue entender isso? Então a gente trata isso, a palavra poderoso, Deus é poderoso. E tem gente que acha que até o time é poderoso. Olha a coincidência, todo poderoso Timão. E olha, eu sou corintiano, me perdoem, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nunca dá para fazer essa comparação. Uma outra coisa que cai em descrédito muito é que é o Criador. Estamos vivendo numa geração pós-moderna e tem sempre alguém criando alguma coisa. Está todo dia alguém criando um aplicativo novo, todo mundo criando um site novo. Então essa palavra criador, ela é comum. Qualquer um pode criar alguma coisa. Qualquer pessoa pode criar algo que não existe. E Deus é criador. Só que existe uma grande diferença. Ele é o criador do universo. Ele é o criador do universo. Então essa palavra criador também ela se torna comum, algo talvez que não tenha tanta grandiosidade. A palavra fé também está na moda hoje. Eu tenho fé, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou alcançar aquilo. Mas a hora que eu me deparo com o problema, a hora que eu me deparo com os gigantes, a hora que eu me deparo com a enfermidade, eu travo. E aí eu percebo que isso não era mais que pensamento positivo, que era simplesmente positividade. Isso é uma grande diferença, e fé não tem nada a ver com isso. Então percebe que algumas coisas vão se tornando na moda, algumas coisas vão caindo em descrédito e perdem o seu sentido literal. Perde o seu sentido propriamente dito do poder que essa palavra existe. A gente fala que a gente ama todo mundo. E o mesmo amor que a gente fala que eu amo a Deus, eu amo chocolate, eu amo churrasco, eu amo comer. Percebe isso? Percebe como a gente referencia tudo, as coisas pequenas a gente quer colocar na mesma proporção de Deus. Palavras comuns.
por conta do cotidiano. E é por isso que eu estou falando isso, para você refletir a forma e a maneira que você conhece de Deus, que você conhece do poder dele. E falando desse Deus que ele é bom e que faz todas as coisas, a gente está num tempo de cura, e nesse mover que estamos vivendo, eu falo que em Jesus a gente tem a esperança do milagre. Em Jesus nós temos a esperança do milagre. A Bíblia diz, e eu não vou explicar todos os nomes, mas alguns nomes que a gente ouvia falar isso muito no passado. As velhas guardas vão lembrar disso aí. Quando a gente falava Jeová e o nome que existia, lembram disso, os mais antigos como eu? Jeová Jiré, Jeová Shalom, Jeová Sabaô. Os mais antigos dá tudo risada. Existia um nome muito comum, que aparece em Êxodo 15 pela primeira vez na Bíblia, que se chama Jeová Rafá. Quantos lembram disso? Jeová Rafá. Esse nome ele aparece pela primeira vez nessa passagem, que é onde o povo de Israel eles estavam 3 dias sem água, e aí eles se encontram com as águas amargas de Mara, e pela primeira vez fala que o milagre veio, e aí apareceu essa palavra Jeová Rafá, aquele que sana, aquele que cura, aquele que muda isso. Então o Jeová Rafá aparece pela primeira vez, diz, um Deus que é criador e que ele sana, que ele cura as dificuldades do seu povo. Jeová Rafá. E em Levíticos 21 a gente vê uma separação muito grande e uma orientação para como era a lepra. Toda a questão da quarentena, toda a questão da análise do sacerdote. Mas em Lucas 17 a gente vê um Jesus se relacionando com essas pessoas excluídas. Enquanto a gente tinha uma perspectiva de que essas pessoas que tinham essa doença deveriam ficar afastadas e isoladas, Jesus, pelo contrário, ele vai diante delas. E aí a gente vê em Jesus a expressão exata de que o Jeová Rafá significa. Se você quer saber o que é Jeová Rafá, em Jesus nós temos a expressão exata, aquele que muda, aquele que sara e aquele que cura a vida do seu povo. Ele é a expressão exata de Jeová Rafá. Jesus, em quem nós temos essa esperança de poder mudar uma situação que é impossível aos nossos olhos. João 14:12 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, obras maiores também fará, porque eu vou para o meu Pai. Mas ele envia alguém. Ele envia alguém. Ele envia o Espírito Santo, para que hoje eu e você, a gente pudesse ver essas obras maiores. A gente, através de Jesus, como foi dito aqui na ceia do Senhor, pela morte e sacrifício dele, hoje nós podemos viver coisas maiores. E aí eu queria tratar com você, já partindo para o final, para a gente poder orar, 2 coisas que a gente precisa ter para viver o milagre. E a primeira coisa, sabe qual é? Torne a sua situação conhecida. Torne a sua situação conhecida. Você percebe que na Bíblia, principalmente nos relatos dos evangelhos, quando Jesus ele chega para algumas pessoas, e não é por coincidência, mas tinha a enfermidade que a pessoa passava e tinha o tempo que aquela pessoa estava enfrentando. Vou te dar alguns exemplos. O paralítico enfermo há 38 anos. Tínhamos a enfermidade, tinha o tempo que aquela pessoa está passando por aquilo. A mulher que sofria de hemorragia, tínhamos a enfermidade que ela passava e o tempo que ela estava passando aquilo. Temos também a mulher afligida por espírito há 18 anos. Temos a situação dela e o tempo que ela enfrentava aquilo. Então torne essa situação conhecida. Torne essa situação conhecida, não é para você ser envergonhado, não. Não é essa a questão. A questão é que quando você torna isso conhecido, vão ficar mais fácil reconhecer, e o nome do Senhor será exaltado quando Ele mudar essa situação.
Então a gente precisa, muitas vezes, a gente fica querendo sofrer sozinho, calado. Muitas vezes com vergonha da situação que a gente está. E a Bíblia não, ela fala, torna conhecido. Torna conhecido, porque quando Ele vier e Ele mudar a tua situação, o nome dEle vai ser exaltado. Se você não falar para ninguém da sua situação, só você vai saber. Não que isso não seja bom, mas eu quero te lembrar algo de muito importante na nossa vida espiritual. Eu e você, nós somos criados para exaltar o nome dEle. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça desse princípio, que eu e você, nós somos criados para exaltar o nome dEle. Então, se essa situação que você está passando, essa enfermidade, seja o que for, seja ela mental, seja ela questão física, ela tem um destino: exaltar o nome daquele que te criou. Então torne a sua situação conhecida. Não tenha vergonha, compartilhe. Isso vai gerar duas coisas, sabe o que? Vai gerar movimento espiritual na tua vida. Vai ter mais pessoas intercedendo por você. Vai ter mais pessoas jejuando por você. A igreja se movimenta. A igreja começa a te cobrir de oração. Pessoas, isso que a gente precisa saber. Por isso que a gente pergunta. E domingo passado foi muito legal, porque antes de orar para as pessoas, a gente perguntava exatamente o que ela estava passando. E eu me lembro de um jovem que a gente falou, olha, eu não consigo abaixar. E aí a gente orou exatamente por isso. Ele conseguiu dobrar o seu joelho, não conseguia colocar o joelho no chão. Um outro jovem também não estava conseguindo levantar a perna. E aí a gente orou exatamente por isso. E eu me lembro do sorriso dele. Ele sentiu algo diferente a hora que ele viu, ele estava colocando a perna aqui em cima. Então torne conhecido aquilo que você está passando. Isso vai exaltar o nome de Deus. Vai gerar compaixão na igreja. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. E eu me admiro com pessoas como nós. Pessoas que compartilham o que estão passando. E a igreja se move em cima disso para orar, para ajudar, para suportar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então torne conhecido. Talvez esse seja o único motivo de você não ter alcançado ainda. E a gente teve que aprender isso com a nossa filha. Estou falando de algo que a Bíblia está dizendo. Eu tenho propriedade para dizer porque nós vivemos isso. A hora que nós falamos da nossa filha aqui, a hora que a gente reconheceu e pediu oração, depois de termos feito os exames, que tanto eu quanto a Ana, nós temos exames em casa, não podíamos ter filhos, abrimos isso para a igreja começou a orar. E sabe essa pestinha que você vê correndo em volta do culto às vezes? É isso. É tornar conhecido. É não ter vergonha, ainda que doa, ainda que você se sinta incomodado por isso. É não ter vergonha dessa situação. Então torne essa situação conhecida. Quando eu olho para a Bíblia, existem dois tipos de pessoas. E a gente precisa ter humildade, precisa reconhecer em qual situação a gente está. A primeira situação que eu vejo na Bíblia, sabe qual é? É pessoas que vão de encontro a Jesus. Pessoas que já estão com a sua fé lá em cima, são convictas do milagre. Então elas vão de encontro a Jesus. A mulher cananeia, ela foi diante de Jesus, mesmo Jesus falando que não era para ela, ela falou, mas olha Senhor, até das migalhas eu vou me satisfazer. Jesus olha para ela e fala, mulher, grande é a tua fé. Ela foi de encontro a Jesus, ela tinha uma fé, ela sabia que ela ia alcançar. A mulher do fluxo de sangue, no meio de uma multidão, ela tinha com ela, a Bíblia fala que se eu somente tocar nele, eu sei que eu serei curada. Ela tinha fé, então ela sabia que se ela fosse de encontro a Jesus, ela seria curada. Como também aquele centurião romano de fé, bastou uma palavra de Jesus, ele sabia que o seu servo seria curado. Existia uma fé já em Jesus, estava algo firmado, consolidado, eles estavam já no nível de viver o sobrenatural. E olha que bom se a gente consegue estar nesse nível.
Porque nem sempre a gente é assim. Nem sempre a gente está com a fé lá em cima. Nem sempre a gente está com a convicção do sobrenatural. E aí essa é outra condição, que é quando Jesus ele vem até mim. Eu não tenho fé para ir nele. Eu não tenho convicção do meu milagre. Mas isso é a segunda condição, que é quando Jesus ele olha para mim. Ele vê a situação que eu estou afligido. E ele vem ao meu encontro. Lázaro, não existia mais o que fazer. Não tinha mais o que mudar. Então Jesus ele vai de encontro para mudar a situação. O paralítico de Betesda estava tantos anos parado ali esperando o movimento das águas. E se Jesus não fosse até aquele homem, ele continua parado à beira do tanque. Eu percebo que existem pessoas que estão à beira do tanque. Pessoas que estão sendo afligidas há muito tempo por uma situação. E à beira do tanque, sabe o que é ruim? À beira do tanque eu vejo outras pessoas alcançando o que elas estão buscando. À beira do tanque eu vejo outras pessoas vivendo um milagre. Só que à beira do tanque significa que eu não consigo entrar. Estar na beira do tanque, você sozinho você não consegue. À beira do tanque você não tem força para entrar. E espiritualmente a igreja tem se tornado isso. Tem esperado alguns movimentos. E a gente está à beira do tanque, travado, afligido. E aí essa situação então que Jesus ele precisa vir. É quando Jesus ele vem e interfere no curso da vida da pessoa. Porque ele sabe que sozinha ela não vai conseguir. Sozinha ela não vai conseguir viver o milagre de Deus. E às vezes a vida é assim. Nem sempre a gente está com a fé lá em cima. Nem sempre a gente vai conseguir dar o passo. Então Jesus, porque Ele é o Criador, Ele é o Criador e viu que tudo é bom. E Ele é um Deus que quer se relacionar. Então Ele vê que você não tem força, você não vai conseguir mudar. Então Ele vem e muda o teu curso. Tem Deus mais bom que isso? Tem Deus mais bom que isso? Eu só queria que você entendesse qual é a tua situação nessa manhã. A gente precisa ter humildade, gente. Humildade que às vezes a gente não tem fé suficiente. Isso não é vergonha. Se você tem fé, vem nessa manhã e, como aquela mulher, toque em Jesus. Vai de encontro a Ele. Vai de encontro a Ele. Porque Ele vai mudar. A Bíblia diz que Ele curava a todos. A todos. Às vezes talvez você está à beira do tanque, afligido. Você não vê mais perspectiva. Você não tem mais esperança. E aí eu queria que você se colocasse com humildade na segunda condição. Jesus, eu preciso que o Senhor venha. Eu preciso que o Senhor venha porque eu não consigo ir. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido na caminhada ministerial é tentar ser humilde, falar que, Senhor, eu não consigo. E talvez a sua condição seja, Senhor, eu não consigo. Eu preciso que assim como o Senhor mudou ali a situação daquele homem, o Senhor muda a minha situação. Venha ao meu encontro. Venha ao meu encontro nessa manhã e muda, traz o meu milagre. Eu creio nesse tempo. Às vezes a vida é assim. Eu acho que essa é a graça da vida. Ora a gente está em cima, e ora a gente está embaixo. Ora a gente dá a mão, e ora a gente precisa ser puxado.